Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Umbra TV. 7 horas 4 minutos até as 8h30. Estaremos aqui falando sobre os principais assuntos do dia, falando sobre o Internacional, que está naquele momento de bastidores, e aí existem várias teses do o Guerreiro vai pedir a liberação para o Gareca, é o que divulgam alguns colegas. Acho que pediu hoje. Pediu. Uma das informações de hoje é que o Guerreiro pediu a liberação para o Gareca. A outra informação de hoje foi divulgada por um site peruano, de que a Federação Peruana respondeu que Guerreiro será convocado, que não será dada a liberação porque a culpa é da CBF, que o calendário não prevê a data FIFA e que a Federação Peruana nada tem a ver com isso. E aí tem um raciocínio muito lógico. Quando a gente fala de convocações da seleção brasileira, é um preço o valor do amistoso com Neymar e outro sem. Então, tu perdeu o principal astro para a Federação Peruana, certamente influencia também na parte financeira. Esse é um dos pontos, do lado do Guerreiro, a questão do se pode, se não pode, se vai, se não vai, se vai ter condições de jogar uma semifinal, se daqui a pouco, não tendo condições de jogar a semifinal, consegue voltar a tempo caso o Inter jogue uma final. Essa é uma questão do Inter que, claro, o Campeonato Brasileiro acaba ficando em segundo plano, porque o foco hoje do Inter é a partida da semana que vem da Libertadores. Já do lado azul, do lado tricolor, muitos torcedores já em deslocamento para a Arena, expectativa de 42 mil espectadores, para o Grêmio iniciar hoje a disputa da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Alguns dizem que é quase que jogo jogado, porque o Grêmio é muito melhor. Eu acho que é um confronto absolutamente aberto. Assim como acho aberto o confronto do Inter com o Cruzeiro, porque o Cruzeiro mudou de técnico e daqui a pouco, 3 semanas, acaba surtindo algum efeito, enfim, essa mudança de treinador com o Rogério Ceni assumindo lá. Mas enfim, tudo isso passa agora pelo nosso Cadeira Cativa, recebendo o Flávio Ordoc, conselheiro do Internacional na ponta esquerda, ao centro gestor esportivo Roberto Titz, e o Thiago José, jornalista, nosso colega, que há um tempo não nos dava o privilégio da participação, assim como o Flávio Ordoc, que sabe como é que é, o cara trabalha na direção do Inter, tem muitas demandas. Ele que pode nos dizer em primeira mão, Guerreiro vai ficar ou não vai ficar, Ordoc? Boa noite. Boa noite, Maurício, boa noite nossos colegas, boa noite nossos telespectadores, a nossa torcida colorada. Olha, Maurício, existe a expectativa de todos nós, existe a expectativa da torcida colorada, existe, por parte da diretoria, posso garantir ao nosso torcedor que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando muito forte. O Rodrigo Caetano teve ontem numa reunião na Federação Peruana. Rodrigo Caetano ontem foi recebido pelo embaixador do Brasil em Lima, e todas as forças que o Inter disponibiliza a gente fez. Encaminhamos uma carta assinada pelo presidente Marcelo, encaminhamos uma correspondência assinada pelo jogador, assinada pelo procurador do atleta. Então, com certeza, empenho não está faltando. O que nos, de certa forma, prejudica a pretensão do Colorado hoje é o calendário organizado pela própria CBF, né, que não respeita a competição, não respeita a data FIFA, e isso, talvez isso seja um entrave, e a gente espera que o treinador e a própria Federação Peruana se sensibilize com o apelo que nós fizemos e que a gente está trabalhando de todas as formas para que a gente possa contar com força máxima, que engrandece, né, não só a competição, não só a Copa do Brasil, mas também atende uma demanda, também atende o desejo do próprio jogador, que é reconhecer aquilo que o Inter fez por ele, reconhecer o carinho que o Inter teve com ele, reconhecer todo o apoio numa hora difícil que ele passou na carreira. E então é dentro dessa expectativa. Amanhã sai a convocação do Peru e a gente sabe, obviamente, as dificuldades,
mas não está faltando empenho, e isso a gente pode garantir para o nosso torcedor. Será que a gente pode dizer para o telespectador que falta a CBF valorizar o seu campeonato? É uma das linhas de pensamento, que a CBF não está valorizando a Copa do Brasil, porque vai perder seus principais jogadores, porque assim como pode perder o Guerreiro, pode perder o Kahneman, no caso do Grêmio, caso o Grêmio chegue a uma decisão, ou perde já numa semifinal, caso ele seja convocado, e perde o Tite a possibilidade de convocar alguns jogadores dessas equipes envolvidas. A gente não pode esquecer que o Kleber Xavier assistiu 2 ou 3 jogos do Inter, especialmente para analisar o Edenilson, que está lesionado, mas é uma carta que o Tite tem que considerar fora do baralho. O Bruno Guimarães, do Atlético Paranaense, é muito elogiado, daqui a pouco, no espírito de renovação, pode ser convocado. O Cebolinha não vai poder ser convocado também, porque, enfim, está envolvido diretamente. Alguns hoje falaram, acho que é uma forçação de barra, que o Matheus Bach vai assistir o Léo Gomes. Por favor, né? Não está com toda essa bola... Não está nem com bola para ser titular do Grêmio, que dizer ser titular da seleção brasileira. Mas, por um lado, alguns dizem, falta a CBF valorizar o seu campeonato. Por outro lado, a gente pode analisar também, Roberto Tits, que é um preço que o Grêmio e que o Internacional pagarão por estar bem na Libertadores. Porque se eles tivessem sido eliminados da Libertadores, tinha um monte de quarta-feira livre. O que... Desculpa. Não, por favor. Me parece que passa pela credibilidade da instituição como um todo, né? Uma vez que o que a gente vê em todos os campeonatos, no mundo inteiro, é respeitar as datas FIFA, né? E a sinalização que a gente tem mais recente, Maurício e Roberto, até te interrompi, te peço desculpa. Por favor. A sinalização recente que a gente tem da direção, do próprio Caboclo, do Feldman, é que para os próximos anos isso passa a ser respeitado. É que as datas FIFA, a intenção da CBF é que elas sejam respeitadas num futuro muito próximo, muito breve, inclusive dentro de uma linha que a CBF pretende adotar de moralização da instituição, de um resgate que a CBF pretende para resgatar a própria imagem, que eu acho que eles talvez tenham sentido isso de uma maneira talvez bastante clara nesse passado próximo agora, com o desgaste da imagem. E aí eu acho que o que a gente tem acompanhado, assim, eles contratam uma empresa de consultoria e de auditoria como a Ernst Young, que aceita trabalhar para a CBF com a condição de poder trabalhar sem amarras, né, sem nenhuma barreira, sem nenhum bloqueio, sem nenhuma restrição. Assim, sem nenhuma restrição, obrigado, era essa a palavra que eu procurava. Então, já com esse resgate da imagem e a partir daí também a adequação da CBF a todos os calendários internacionais, respeitando inclusive as datas FIFA. E aí, me parece que essa sinalização a gente tem recebido de dentro da instituição, né? Amanhã o presidente Marcelo vai almoça, tem um almoço na CBF, e a partir daí a gente tem expectativas positivas, se não para o futuro imediato, para um futuro logo ali na frente. A nossa torcida é que já para o próximo ano o calendário do futebol nacional ele esteja em consonância com as datas internacionais e com as datas FIFA principalmente. Daqui a pouco, ao longo do programa, eu vou dar uma sugestão para o presidente Marcelo Medeiros, mas por favor, Tito. Não, eu comentava boa noite a todos, os colegas, amigos. Eu comentava a informação, eu vejo que a diretoria do Inter fez todo o possível, necessário e administrativamente o correto a ser feito. Mas o meio desportivo, às vezes, vai pelos atalhos, né? E quando eu me referia que o Guerreiro ligou hoje, na verdade, ligar, eu acho, para a confederação, talvez pouco fizesse. Ele ligou diretamente para o técnico, né? Eu acho que isso é que faz a diferença. Daqui a pouco um pouquinho de bom senso resolve o problema. O treinador entendendo a importância até porque foi jogador, o Gareca sabe da importância para times, para clubes, né? Inclusive para os jogadores estar numa final, estar jogando uma final. Com certeza ele vai ter muito mais benefício jogando aqui pelo Inter do que jogando um amistoso pelo Peru. Então, acredito eu que
Talvez, às vezes, no meio dos boleiros é o caminho mais fácil. Levanta o telefone, fala direto com o treinador e me libera e pronto. O que tu acha, Thiago? Você vê alguma perspectiva disso? De daqui a pouco uma liberação? Daqui a pouco se está atacando pelo caminho errado? Porque uma coisa eu levantei nesse programa aqui no ano passado. O Grêmio estava chiando e queriam trocar a data de um Grenal, lembra? Queria trocar no passado porque era um absurdo. Quando a CBF divulgou as datas desse ano da Copa do Brasil, todo mundo sabia que tinha esse rolo. Mas ninguém se mobilizou. Se mobilizam agora porque chega mais. Ninguém lá em novembro do ano passado disse, não, isso é um absurdo, não vamos aceitar. Aí, claro, quando aperta o sapato, todo mundo reclama, todo mundo chia. Mas o que você acredita que pode acontecer, Thiago, nessa situação, que é o impasse do Internacional? Porque o Inter com Guerreiro é um, sem Guerreiro é outro. Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, colegas debatedores. Boa noite ao público também que está assistindo. Isso mostra mais uma vez que a CBF ela não encara como deveria, ou seja, o futebol não é o principal para a CBF. Né? O principal para a CBF é o dinheiro, é o apoio político de federações, é tudo menos o futebol. Né? Uma federação marcar uma semifinal, uma final de campeonato junto com uma data FIFA é de um desprezo e de um desleixo assim que a gente até não entende muito bem. Era para ser pior, eram para ser as duas datas de finais da Copa do Brasil, os dias 5 e 11. E que joga a própria seleção, só para complementar. Exatamente. Então, pelo amor de Deus. É uma coisa assim surreal. Não dá nem para dizer, mas tivemos a Copa América no nosso país. Azar, traz o Brasileirão para março. Não sei. Então isso mostra, e a Federação Peruana está corretíssima e não se esperava outra coisa no sentido de ela institucionalmente se posicionar e dizer, mas como é que uma federação vai marcar? A culpa não é minha. Se essa competição é tão importante, mas tão importante no país de vocês, como é que vocês vão marcar uma semifinal e uma primeira partida de final numa data FIFA? Então esse é o ponto institucional da coisa. A CBF... cada dia as boas notícias que o Doc trouxe a respeito de consultorias, compliance também, enfim. Mas eu não acredito em milagres, não. Eu acho que a CBF vai continuar fazendo isso, vai continuar trocando o seu produto, que é o futebol, por produto político, ou seja, jamais os estaduais vão diminuir, jamais esse tipo de coisa vai ser acertado, porque para a CBF não interessa o futebol. Bom, no que tange ao jogador, eu eu escutei uma informação agora no rádio, eu vinha vindo para cá, no Esquentando o Jogo da Grenal com o REC, com o pessoal, pode citar, né? Aqui. Claro. E o Carlos Lacerda, que é supostamente colorado, enfim... Supostamente não. Supostamente... Ele traz a informação de que o Guerreiro não queria ligar, de que o Guerreiro não estava querendo a baixa para ficar no Internacional. Que inclusive foi criada uma hashtag na noite de ontem e tal, e que daí ele teria demorado para telefonar porque teria sido constrangido pelas circunstâncias. Então a gente fica sem saber que talvez a questão da seleção peruana, há quem diga que a seleção peruana ela não ganha um tostão a mais se levar o Guerreiro ou não, mas aí ele tem patrocínio de chuteira, e há no meio futebolístico aqueles atletas que ganham mais dinheiro por partidas que executam. Então, não sei, eu quero crer que não, quero crer que realmente essa demora em telefonar do Guerreiro para pedir a sua baixa seja um protocolo que o próprio Esporte Clube Internacional tenha, e eu acho que é bom ir pelos caminhos institucionais, né? Ou seja, foi o Rodrigo Caetano, foi até Lima, foi recebido pelo embaixador, teve essa reunião. Então, há uma questão de bastidor muito forte que a gente acaba não entendendo muito bem. Agora, o Internacional, sem o Guerreiro, ele diminui um pouco. Ainda que o Inter esteja numa fase maravilhosa, eu acho até que vai ganhar alguma coisa. Mas se o Inter não tiver o Guerreiro, perde porque não tem substituto. Eu vou dar uma sugestão, o Ordoc pode passar para o presidente Medeiros, vai ter uma conversa com o Caboclo. É fácil de resolver esse problema? Pega duas datas do Campeonato Brasileiro, porque tem jogos do Brasileirão marcados para as quartas-feiras. Pega duas datas de setembro do Brasileirão e joga para essa data FIFA. A dupla Grenal vai usar reserva mesmo, não vai mudar nada para a dupla Grenal. Seria uma sugestão. É a solução lógica. É uma gambiarra. Mas tu pega o jogo lá de setembro, se não me engano, eu vou buscar as datas aqui, tem uns jogos que são bem fraquinhos. Bota esses jogos, e não só de Grêmio e de Inter. Pega os jogos de Atlético, de Cruzeiro,
Pega as datas deles lá de setembro, joga agora para a data FIFA, porque para Grêmio e para Inter não vai mudar nada. Mas não, desculpa, eu sei que você está engateado para falar, mas só um parênteses. Mas a CBF não postergou o jogo do Grêmio? Postergou para o Palmeiras... Não, mas postergou do Palmeiras não porque o Palmeiras pediu. Postergou do Palmeiras porque as datas de Palmeiras e Fluminense não coincidiam. O Fluminense jogava em uma data... Se não me engano, o Fluminense joga na quinta na Sul-Americana e não pode jogar no sábado. E o Palmeiras teria que jogar no sábado porque o jogo com o Grêmio é na terça. Então foi por essa confusão de datas. Não foi que o Palmeiras pediu e levou. Mas foi porque não podia. Mas desequilibra, né? Não sei, é porque o Grêmio não tem data disponível, o Palmeiras tem. É uma bagunça. O Palmeiras não total, tá o Palmeiras não tem as datas da Copa do Brasil. O Palmeiras pode jogar em jogo data de Copa do Brasil. Mas voltando à primeira fala, que era onde eu queria fazer a intervenção, sobre a questão da prioridade da confederação. Se criou uma lei entre os técnicos supostamente nacionais, quando eu digo nacionais, porque falo do Brasil e porque falo dos últimos técnicos da confederação de futebol, ou seja, Tite e pelo menos mais uns 3 ou 4 para trás, que se criou uma lei que para você jogar na seleção brasileira você precisa jogar no exterior, né? Então, de certa forma, já é um reflexo disso o fato de tu desconsiderar que numa convocação, e aí evidentemente que Kahneman e Guerreiro são por outras seleções, mas especificamente do Brasil, é desconsiderar que alguém do Brasil vai ser convocado. Essa é uma lei isso. Não existe no Brasil um jogador em condições de jogar na Confederação de Futebol. Não, na CBF... Bruxo, né? O Fagner é bruxo dele e joga. Não, é que na CBF o Tite adotou a filosofia de não convocar os envolvidos. Então a CBF não convoca brasileiros, mas as outras convocações podem rolar. Mas eu vou além. Eu tô sendo um pouco irônico, sim, Maurício. Eu assumo isso. Eu acho que tem tantos jogadores jogando no Brasil em condições de jogar na seleção brasileira, e aí tu tem que vender jogador de 19, 20 anos que mal conseguiram jogar um campeonato brasileiro, não ganhar nenhum título por aqui, não receberem nenhuma convocação, chega lá no Barcelona, no Real Madrid, no outro mês já são convocados para pela confederação para jogar pela seleção brasileira. Quer dizer, o campeonato brasileiro é desvalorizado em todos os aspectos pela confederação, inclusive neste. Mas essa ideia, pega aqui, ó, uma data que eu já achei, ó, Flamengo e Inter, 25 de setembro, é um meio de semana. Antecipa esse jogo com o Flamengo e tu já tem 2 datas para fazer a final da Copa do Brasil. É simples. É só querer. Mas é uma gambiarra, porque se o Grêmio e o Inter caírem fora das duas competições, sobra só o brasileiro. Exatamente. Então você deliberadamente vai escolher que o brasileiro... Porque os clubes... Não, o Grêmio já escolheu isso faz tempo. Não, mas institucionalmente não escolheu. Ele escolheu assim, no informal, bota lá, reserva. Agora, institucionalmente, o Grêmio nunca chegou e disse, olha, nós vamos abrir mão, o próprio Internacional também. Então, se você faz... Eu concordo contigo, seria uma solução viável, porque, como tu falaste, na prática vamos botar a reserva, o terceiro time agora. É uma gambiarra que põe em risco, inclusive, uma credibilidade com relação ao brasileiro. Porque ele pensa, não, então, você está oficialmente abrindo mão. Beleza. Foi eliminado de uma, eliminado de outra, e aí sobra o quê? Vai jogar para cumprir carnê um turno, porque vai ter aí 19, 20 partidas. Né? Concordo que é uma solução possível, mas seria uma gambiarra. E com isso, dupla Grenal, não sei, a tua sugestão se é mais pro Inter, enfim, mas estaria dizendo, olha, a gente não quer o Brasileirão, divirtam-se, Santos, Palmeiras, outros, São Paulo, que não tem também outras competições, estaria abrindo mão de um campeonato que é o que põe a mesa o ano todo. Né? Você pode não ter nada, mas o Brasileirão você começa o ano sabendo que vai ter. Né? Vamos falar um pouco do jogo de logo mais, daqui a pouco a gente volta nos assuntos do Inter. Vocês acham que o Renato acerta com a tendência, que é o que ele vai fazer, de manter o André na equipe, não mudar a escalação? Vocês acham que Michael, Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre, Everton e André é o que o Grêmio tem de melhor do meio para frente? Vocês fariam alguma alteração? E aí eu pergunto do meio para frente, porque do meio para trás, alguns contestam o Léo Gomes, dizem que deveria jogar o Léo Moura pelo tamanho do jogo, mas Léo Moura e Michael, o Renato não vai fazer essa besteira de botar 2 velhos para marcar. Jeromel e Kahneman ninguém contesta. O Cortez também, porque o Capixaba está se esvaindo quando joga. Então, acho que o sistema defensivo está ok. Do meio para frente é isso mesmo? O André tem que seguir no time? O que parece para vocês, Tito? Começo eu como gremista?
O Grêmio, nós temos comentado aqui, tem dois problemas muito claros, que é a questão da marcação neste auxílio do Matheus e do Maicon, que não está bem resolvido. Qualquer time com um guri de 18 anos, camisa 10, que entre correndo no meio do campo do Grêmio, chega na frente da área rapidinho, né? E segundo é justamente essa colocação que tu fizeste sobre a possibilidade do André se manter hoje, que é essa relação do camisa 10 e do camisa 9 ali, que hoje ainda é o Jean-Pierre, que é um ótimo jogador, é o melhor jogador que tem hoje, não questiono, o Renato está certo, mas ainda não é o jogador camisa 10 que vai dar um título que tu diga assim, que tu enche a boca para dizer, olha, o nosso camisa 10 e o nosso camisa 9 são jogadores para decidir campeonato internacional. A questão do André é que a gente não sabe muito bem como é que está bem resolvido ou não essa questão do Tardelli, né? O Tardelli é um jogador que em algum momento ele tem que dar resultado. A partir desse raciocínio, o Tardelli já deveria estar jogando agora e ganhando as mesmas chances em quantidade e em minuto que o André já recebeu. O Tardelli precisa responder. Até porque, mesmo o André estando melhor, e quem é setorista pode eventualmente ver isso em treino, eu não sou jornalista, não sei, o André já mostrou que o limite dele é este. Quer dizer, o Grêmio precisa investir em alguém que possa dar alguma coisa a mais que o André deu, mesmo o Tardelli estando abaixo hoje. Então, eu acredito que já está na hora do Tardelli ou do Luan voltar num sistema que o Grêmio também já jogou. Mas como o Renato gosta de ter um jogador centralizado, é a única coisa que se justifica o André. Porque o Tardelli, a gente já viu nos jogos, ele volta muito para armar. Então, assim, ele não é o centroavante. E enquanto o Renato quiser um centroavante de ofício, vai ser o André. Na minha opinião, eu acho que deveria ser o Tardelli. Thiago. Eu acredito que, como bem pontuado, né, o Grêmio tem essas deficiências aí que todos têm visto. O que eu faria, na verdade, a gente sabe que o Renato trabalha... O Renato é muito pragmático, dos treinadores talvez seja o mais pragmático. Ele administra o grupo dele com essa questão, não digo de bruxismo, mas com essa questão de confiança. Né? Eu não te ferro, tu não me ferra. A gente resolve aqui dentro, lá pra fora eu protejo vocês, etc, etc. Então, Papo de boleiro. Exatamente. Como ele construiu a carreira de jogador e ganha ou perde, esse é o Renato. Foi campeão da América, vice do mundo, campeão da Copa do Brasil, empilhou títulos. Né? Então, eu estou citando isso como contexto porque o Renato não vai fazer o que eu vou dizer. Mas dentro de casa, eu traria o Jean-Pierre uns 4 passos para trás, né? Tiraria o Maicon do time, deixaria Mateuzinho e Pierre, botaria o Tardelli de 10, que é o que ele quer fazer. O Jean-Pierre não marca nem a sombra. O problema do Jean-Pierre... Não, dentro de casa. Aí você vai ter que segurar um pouco mais o lateral, plantar mais É que o Grêmio gosta de ter a bola. Então isso por si só já faz o adversário... já faz o Grêmio ter mais a posse e... Como é que é? Você tem a bola, você tem a tendência de propor mais o jogo e de sofrer menos riscos. Né? Você sofre riscos se você não tem a bola. Então eu traria 4 passos, principalmente jogos dentro de casa, eu traria 4 passos mais para trás do Jean-Pierre, deixaria ele e o Mateuzinho, o Tardelli de 10 flutuando e aí da frente, porque o Luciano não pode jogar, correto? Não pode. Inclusive é um dos artilheiros da Copa do Brasil pelo Fluminense, acho que 5 gols. Agora, dentro da cabeça do Renato, talvez um 9 mais flutuante, mas o Renato gosta de ter, inclusive o Jael, que é um jogador bem limitado, não se consagrou, mas tinha aí, teve a sua função. O torcedor do Grêmio sente saudade até hoje do Jael. Fez casquinha para gol de final de Libertadores, né? Isso não tem. Isso é que nem o Gabiru que fez o gol do Inter, quer dizer, um cara crucificado e participou do maior momento. E a Libertadores é o maior momento do Grêmio em 20 anos, né? Desde 95 pelo menos. Então, dentro da cabeça do Renato, acho que é mais ou menos isso aí. Talvez botar o Tardelli agora. O Grêmio, isso é um outro tópico que dá para desmembrar também, mas o Grêmio, as contratações que faz para deslanchar, nenhuma certa, impressionante. Há bastante tempo. Exato. Não sabe contratar, e quando eu falo não sabe contratar, perdão, só para desenvolver o raciocínio. Ótimo, vamos ilustrar. Não é uma questão do jogo, porque ninguém questionou o André ou o Tardelli quando foram anunciados. Todo mundo imaginava que eram grandes jogadores e iam dar certo. Então, alguma coisa aí está no sistema do jogo, ou alguma coisa extra-campo
porque às vezes a gente não fica sabendo. Mas quando eu digo não sabe contratar, não é pela figura ou pelo nome desses dois. É porque com o dinheiro que entrou desde a venda do Wallace, passando por Arthur, etc, etc, o Grêmio deveria ter feito muito melhores contratações e mais contratações, inclusive em posições daqueles que não foram vendidos. O Grêmio, há muito tempo, depois que perdeu, que vendeu o Arthur, fez substituições que na cabeça do Renato... Eu acho que tem um peso aí, eu desculpo o Renato nesse momento, que assim, o Renato não imaginava que o Luan não ia jogar nada esse ano, né? Então, assim, o Luan era um... Tardelli, né? Mas aí... Renato ligou pro Tardelli lá na China, vem e nós temos um projeto. Não, mas com todo o respeito do Luan, ok, tu não imaginava que era por esse motivo, só que o Luan parou de jogar em outubro do ano passado com a tal da fascite plantar. Tu não podia ter a convicção de que ele ia voltar 100%. Ou até que fosse vendido na época. Né? O Cruzeiro, por pouco que ele não foi pro Cruzeiro, e veio o Thiago Neves. E sobre essas questões das contratações, todas as contratações periféricas do Grêmio deram algum fruto, né? O Jeromel vem como nome de remédio. O Kahneman é um campeão da América que está esquecido no México. O goleiro Paulo Vitor foi dispensado pelo Flamengo, acho que estava na Europa ou no México, também veio... Ele estava na Europa e volta para o Flamengo de empréstimo, mas aí como tinha o goleiro titular, que era o Diego Alves, ele foi liberado para buscar um clube. Aí vem também meio assim... E aí o Cortez ia... Veio para ser reserva. Veio para ser reserva do Groy sem perspectiva. Porque e agora também. Ele ia ser reserva. Do Júlio César. Ele se consagra na final do Gauchão, né? O Paulo Vitor. Porque ele cresce ele andou falhando vinha com a expectativa de ser reserva. Ele vinha num rodízio, ele e o Júlio César. Era um jogo um jogo outro, mas o Júlio César também não conseguiu que o Grêmio confirmar. acreditou muito na base, né? Então isso é uma coisa de bom. Essa é a diferença hoje do Grêmio e do Inter, né? Eu entendo o Odair, acho que o Odair está na maior encruzilhada da vida dele como profissional. Mas o Grêmio acredita e não acredita na base. Não, o Grêmio acredita na base. O Grêmio eu digo Nem que o time do Brasil bota a jogar tantos jogadores da base quanto o Grêmio. Eu digo que o Grêmio acredita e não acredita, porque para as laterais o Grêmio não bota guris da base. E vamos combinar que... Mas tem guri bom na base? Para a lateral esquerda tem. Quem seria o Cazu? Um que veio do Felipe Curitiba? Guedes. O Guedes. Tem um Guedes. tal de Cazu que veio do Curitiba. Mas o Cazu é mais jovem. Mas aí o Grêmio teve, por exemplo, o Rodrigues, quando não... O Grêmio não tinha zagueiro. O Grêmio optava por improvisar o Michel para não botar o Mas guri. o Rodrigues não é base, né? O Rodrigues vem pronto do ABC. É que assim, se a gente vai considerar de jogador que vem pronto, o Luan também não é base. Porque o Luan jogou copinha fora do Grêmio. Mas ainda teve maturação, né? O Rodrigues chegou e já praticamente... Mas aí tu tá colocando situações pontuais, assim. Mas a grosso modo, o Grêmio, em todas as posições, sempre deu a oportunidade para a base. Não, o Grêmio dá... Eu digo que acredita e não acredita, porque assim, pro sistema defensivo, pra zaga, o Grêmio não acreditou no Rodrigues. Aí entra o Renato Portaluppi, porque os dirigentes... Desculpa te cortar, o Renato não queria usar. Porque os dirigentes, a gente via nas entrevistas, aquilo que eu falei da gestão de grupo, a gente via que os dirigentes... mas o Renato, eu não põe o jogador na fogueira. Não botou na fogueira num jogo, se não me engano, contra o Ceará, dali 3 dias já estava na fogueira num jogo grande. Pior ainda. Então, assim, tem muito do Renato, tá, Maurício? Se fosse um outro treinador, talvez o Rodrigues já teria jogado. Sem dúvida, só que aí... Não é o Grêmio, entende? Não é o Grêmio instituição, é o Grêmio treinador. Mas o Grêmio instituição e treinador, eles se misturam. Porque quem faz a lista de contratações é o Renato. E com relação... Por que eu digo acredita e não acredita? Porque o Grêmio não acredita em alguns... Não bota em algumas posições, só que o Grêmio não contrata volante porque acha que o Mateuzinho é o novo Arthur, porque acha que o Darlan vai ser o novo Arthur e porque acha que o Vitor Bobsin vai ser melhor que eles todos. Então o Grêmio em alguns momentos tem crença demais e em outros de menos. O Grêmio sempre... não nada em dinheiro para trazer o jogador que quer, né? O Grêmio tem dinheiro aplicado, rapaz. O Grêmio tem dinheiro no banco aplicado? Mas é o que dizem. Mas o Grêmio deve muito dinheiro ainda. Só de juros, né? 20 milhões. A gente tem dois aspectos que estávamos falando, assim, que a gente tem que analisar. Primeiro, o grau das contratações que muitas vezes não deram certo. Daí a gente pode fazer uma lista dos dois lados ali, em verdade. Né? Claro. A gente tem ali, me parece que o Arroio, o Montoya, enfim, o Brocador, uma série de outros jogadores. Né? Bolanhos. 20 milhões de reais. Não, o Bolanhos até começou dando certo, aí teve aquele caso com o William e depois ele não voltou a jogar. Por outro lado,
a questão da base me parece que é sempre muito sensível para os dois lados, né? Para os dois clubes, né? Já há bastante tempo. Assim, a gente tem uma sensibilidade em falar e uma... principalmente para nós que somos clubes formadores, tanto o Inter quanto o Grêmio, tanto os clubes brasileiros, de um modo geral, nós somos clubes formadores de jogadores, são clubes que nós temos a necessidade de formar atletas porque a gente precisa vender atletas, né? A facilidade, primeiro, de se lançar jogadores da base quando o momento é favorável, e aí tu coloca um guri, principalmente em razão da cobrança que se exerce em cima dos nossos jogadores, principalmente aqui no Sul, né? A gente tem... o Inter há pouco fez um diagnóstico, me parece que ano passado, que é uma situação assim, ó. Uma coisa é a gente passar por aquele período que o Inter faz muito isso, de tu esperar o menino passar por uma maturação, ele vai no Inter no sub-17, sub-19, sub-20, e aí tu lança esse menino. Tu lançar um atleta hoje, aos 21 anos, aos 22 no clube, no time principal, ele tem uma espécie de valorização ou de valoração, né? A gente vê Flamengo, a gente vê Santos, sem esperar tanto ele ser lançado aos 21, aos 22, e a gurizada lá, Rio, São Paulo, eles são lançados aos 16, 17 anos. E aí a gente vê... O Vinícius Júnior foi vendido antes de jogar, e tinha 16 anos. E a gente vê a imprensa dizer, bom, o guri para ser lançado com 16 anos, com 17 anos, ele deve jogar muita bola. E aí tu vende um guri com... ele foi colocado no Flamengo com 17 anos, esse cara deve jogar demais. E aí tu já vende esse guri por 2 vezes mais do que tu venderia, do que nós, Inter e Grêmio, conseguimos vender, porque a gente tem, às vezes, até esse cuidado, né, em trabalhar melhor a formação desse atleta, em trabalhar melhor essa formação, outros aspectos de formação, né? Mas eu acho que existe esse fator do Odair. São culturas. Não, sem dúvida, acho que eu concordo. Que a gente tem, inclusive, culturas de cobrança, né? Fatores de cobrança da imprensa, muitas vezes, ou da torcida também. Não podemos falar mal aqui de dois colegas. Não, muito pelo contrário. Até porque estamos na maioria hoje. Hoje está empatada a coisa aqui. Mas eu concordo, eu acho que a nossa imprensa também... tanto que tu, várias vezes, né, Maurício, agora tu acabou de dizer o nome do lateral esquerdo aí do Grêmio, então já sabe do menino, o nome, etc., porque vocês estão sempre muito ligados. Mas eu acho que tem um fator, eu começava a desenvolver essa linha de raciocínio quando eu comentei do melhor momento do Odair, e é um momento de decisão na vida profissional dele, é uma encruzilhada que ele vai ter que tomar a qualquer momento. A gente que é do esporte, né, a gente sabe, a gente usa muito a expressão é difícil ser campeão. Não é difícil ser campeão chutando a bola no gol e fazer o gol. É difícil ser campeão ter a cabeça de quem vai ser campeão. O Odair, eu fico me colocando agora, imagina um Grenal, o Grêmio ganhando, o Inter ganhando de 1 ou 2-0, se o Odair faria, é uma hipótese, evidentemente, né? Uma substituição como as que ele está fazendo nos últimos 4, 5 jogos e que antes disso ele jamais faria. O Odair, se tivesse que... Tá ganhando o jogo, tem um atacante, troca por outro atacante ou eventualmente até por um meio-campista, alguma coisa assim. Dos últimos jogos para cá, ele mostrou uma maturidade que assim, não, se eu precisar ganhar, eu vou botar 3 atacantes, 4, 5... Tira o lateral e bota atacante. Vou botar. O Odair nunca fez isso. E ele sempre se pegou nesses jogadores experientes, aí ele deu uma segurada nos jogadores da base. Né? Agora eu fico pensando assim, vai chegar numa final de campeonato, o que falta pro Odair? O Odair falta ser campeão. E não é fácil ser campeão. Tomar decisões para ser campeão é muito difícil. E eu fico imaginando como exercício, tá? Será que o Grêmio ganhando na Arena, o Odair vai botar o time para frente, lembrando inclusive o 5-0? A gente vai debater isso depois de ver um recado de que esse é mais do que campeão, que é o Luiz trazendo as informações das panelas Frigigold que não utilizam nenhuma gota de óleo. Diga aí, Luiz. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa de saúde da Frigigold. Hoje nós vamos falar aqui sobre a sua alimentação. Você sabia que o óleo da fritura, aquela gordura saturada,
faz muito mal para a sua saúde? Aumenta o colesterol ruim, desenvolve o diabetes e principalmente, gente, você pode ter um infarto ou AVC, porque aquela gordura saturada acaba entupindo as veias ou as artérias. É por isso que a gente está trazendo para você as panelas Frigigold, que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Essa tecnologia alemã, ela faz com que você possa preparar qualquer alimento, o que você imaginar, sem nada de óleo. É isso mesmo, não vai mais o óleo no preparo do alimento. Gente, olha que promoção fantástica que a gente preparou para você. Você vai receber na sua casa a nossa panela grande. É uma panela grande para você ter na sua cozinha, com a tampa, com a borda de silicone. Panela média, olha que legal essa tampa. Ela tem uma borda de silicone. Então, se você deixar a panela cair no chão, não tem perigo nenhum, não vai quebrar a sua tampa. E outro detalhe interessante das panelas também é que é o seguinte, ó. Você vai receber 2 alças de silicone para você poder tirar a sua panela do forno ou do fogão também. Agora, gente, se você tem um fogão de indução, as nossas panelas e a nossa frigideira, você pode usar tranquilamente no seu fogão de indução ou então no fogão a lenha ou no fogão. Você escolhe o fogão que você quer preparar. Você vai poder preparar omelete, panqueca, ovo frito que as crianças gostam de comer, aquela batatinha frita que as crianças adoram também, o seu peixe, você costuma fritar o peixe no óleo? Esquece, a partir de agora você vai preparar o seu peixe nas nossas panelas sem nada de óleo. Gente, basta você tomar uma decisão. Olha, eu resolvi, eu não quero mais usar o óleo, eu quero trazer qualidade de vida aqui para minha residência, eu quero ter qualidade de vida para minha família, então ligue agora. 4003 4220 de qualquer capital do país ou nas cidades metropolitanas. Se você estiver no interior do estado, você pode ligar 0 operadora, o código da sua região e o nosso número 4003 4220. Também nós temos o nosso 0800 que já está no seu vídeo. Então você pode escolher, mas o que você não pode fazer é ficar sem ligar. Liga agora, 4003 4220, você receberá essas panelas na sua casa, você não vai mais usar o óleo e na hora da limpeza você vai limpar somente com papel toalha. Gente, não gruda nada no fundo dessas panelas, é só ligar, 4003 4220. Tá, então você já sabe, se você quer cozinhar tudo, carne, frango, peixe, ovo, batata frita, pipoca sem óleo, tá aqui o telefone 4003 4220. Liga lá, amanhã pela manhã a equipe do Luiz, do Léo, vai retornar a ligação para que você faça o melhor negócio para sua saúde. Pode pedalar em até 12 vezes no cartão, se precisar pode pedalar no boleto, enfim. Se eu disser que sou bruxo do REC, tem uma beirinha ali, assim, um descontinho. Cara, se tu disser que tu é telespectador do Cadeira Cativa, tu já tem um desconto extraordinário. Até pipoca sem óleo, é? Até pipoca. Não precisa uma... E não é tipo essas panelas aí que cozinham com ar quente e tal, que eu não vou falar o nome da panela, mas que todo mundo sabe qual que é, que diz que é sem óleo. Aí tu vai ler as instruções, ele diz, bote uma gota de óleo para crocância. Na Frigigold não precisa. Sabe por que ele sabe disso, né? Porque ele não sabe cozinhar coisa nenhuma. E essa panela ajuda a vida dele, porque ele bota coisa ali na panela e aí tá feito. Não, eu tô numa temporada na casa da minha mãe aí e tal, eu tô agradecendo a Deus que eu dei para ela uma Frigigold. Porque ali, só bota as coisas ali, bota o bife ali, tá tudo certo. Só saber virar e botar sal. Funciona. Funciona. E se você quer... Mas o mais importante é cuidar da saúde. É verdade. É cuidar da saúde com a Frigigold. O César do Maitá tá dando uma letra aqui pro Roberto Tits. Tá dizendo, boa noite a todos. Parabéns aos gremistas. É impressionante a esperança deles que eles têm com a volta do futebol do Luan. Nem o próprio Luan acredita tanto quanto eles. Abraços. Não, eu concordo com ele. Não foi isso que eu disse, inclusive, né? Eu digo que hoje o Grêmio não achou uma solução para o ataque. E precisa botar o Tardelli, que foi a primeira opção que eu coloquei, porque tem que dar certo. E se não tiver, tem que ser o Luan. A minha dúvida é se vale a pena continuar com o André. Entre continuar com o André, até o Luan pode ser uma opção. Tem pessoas que falam, né? Mas o Luan, o que ele fez na Libertadores foi a exceção. Eu acredito que não, porque o Luan, se a gente pegar o scout dele desde 14, se não me engano o Grêmio para no São Lourenço que foi campeão, pois 15, o Luan vem numa crescente e realmente quando ele joga Libertadores ele realmente destrói, né? É realmente um caso inexplicável, passa um pouco pela cabeça do atleta,
Dizem que é um pouco de frustração porque o Tite não o levou, não lhe deu chance. Mas um atleta de alto rendimento que ganha aí, sei lá, quase R$1 milhão, também não me interessa o salário. Ano que vem vira 900 quilos de alcatra o salário do Luan. Pois é, e aí ficar chateadinho, magoadinho que não foi chamado, o Alex Cabeção, o Filipão foi traíra com ele numa Copa do Mundo. O Alex, lá do Curitiba e tal. Que era bruxo dele, jogou e tal, e levou o Ricardinho, não foi. E continuou jogando, foi campeão tríplice coroa, foi ídolo na Turquia, seguiu a vida dele, deve ter essa frustração até hoje. Então, realmente, eu não sei. O Luan é um caso... O Neymar, assim, né? O Neymar é o caso mais típico disso. O Neymar estava pronto para uma Copa e o Dunga disse que ele não tinha condição. Não, mais do que o Neymar, porque o Neymar ainda vingou. Ganso, o Ganso. Né? O Ganso era o cara Esse naquele é outro jogador. Mas o Ganso tu entende que é um cara lento, é um futebol mais antigo. Agora o Não, Luan... mas é que naquela convocação do Dunga, tu 2010, diz lá atrás, né? o cara era o Ganso. Tipo, não pediu Neymar e Ganso, era Ganso e Neymar. Não, e era Ganso, Neymar e o André também se falava naquela época, lembra? Porque foi um trio que deu certo, né? Olha aqui, ó, matéria paga, com certeza. Marcelo Tofanello tá dizendo, belo programa, favor transmitir um abraço ao Roberto Tites. Foi meu professor na disciplina de voleibol e primeiro coordenador do curso de Educação Física em 2000 lá no Centro Universitário La Salle. Depois foi muito competente no voleibol da Ubra, ganhando vários títulos com Ricardinho, Marcelo Negrão na equipe. Abraços. Pô, um grande abraço. Bons tempos. Bons tempos. Aqui foi um case de sucesso para o Estado, né? Não foi só para a Ubra ou para a cidade de Canoas. Eu tive esse privilégio, a minha vida me deu essa oportunidade de trabalhar nas duas universidades da cidade, como coordenador em uma e aqui na universidade coordenando toda a parte de voleibol. Depois também fui técnico da equipe de voleibol, mas talvez, acho que a lembrança maior, e por isso a citação, é que nós tivemos a oportunidade de montar um time aqui em Canoas com o Ricardinho, o melhor levantador da história do voleibol, e Marcelo Negrão, que dispensa comentários, na cidade de Canoas. Então foi um privilégio para todos nós canoenses, quem gosta de voleibol, sem dúvida. Mas também eu sou como dirigente, eu sou campeão da segunda divisão do Campeonato Gaúcho de Futebol também. Da Ubra. Tem uma colocação aqui de um telespectador no nosso Facebook, o Adair Vasconcelos Miller. Ele comenta todo dia. Ele tem até a marcação lá de super fã da página, e é uma marcação automática do Facebook, pela participação que ele sempre tem aqui no Cadeira Cativa. Ele diz o seguinte: uma final Grenal da Copa do Brasil seria épica. Meio-dia ninguém trabalha mais, todo mundo concentrado. E ser campeão em cima do rival é incrível. O Adair Vasconcelos Miller é gremista. Então eu vou fazer uma pergunta pro Adair, para os nossos telespectadores gremistas e para o Tites, que vai representar alguns deles aqui. E eu vou fazer uma pergunta para o Ordoc, para os nossos telespectadores colorados. Se seria tão épico assim, vocês torceriam pelo rival para que o rival classifique na Copa do Brasil? Porque não adianta só o Grêmio chegar, o Inter tem que chegar também. Para ser Grenal, não adianta só o Inter chegar, o Grêmio tem que chegar também. O Inter já está lá, mesmo. Olha, não sei, daqui a pouco o Ordoc vai falar sobre isso. Eu vou dar tempo para vocês pensarem, porque a resposta é complexa e vocês vão me dizer depois do intervalo. Já voltamos. A Sinosserra Consórcios acredita que um sonho ganha mais força quando é sonhado junto, porque só assim ele deixa de ser apenas um sonho para se tornar realidade. Por isso queremos sonhar junto com você. Seja casa própria ou carro novo, divida seu sonho conosco e multiplique realizações. Ligue 33 23 3334. Acesse sinosserra.com.br ou visite uma de nossas lojas em Novo Hamburgo ou Porto Alegre. Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o cartão Banrisul Mastercard Business Platinum, sua empresa ganha mais agilidade e controla melhor seus gastos. O faturamento é centralizado e você tem muitas garantias como proteção para veículo alugado, seguro para viagem e seguro garantia estendida. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade.
Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. 7h49. Eu vou incrementar a pergunta. Além da Copa do Brasil, antes de definir o possível Grenal da Copa do Brasil, se define um possível Grenal da Libertadores, né? É um perigo esses intervalos, né? Eu vou dizer o que eu ouvi no intervalo. Alguém quer sair na frente, né? Eu saio, eu assumo esse negócio. Vamos lá. Como gremista, eu parto... Tem um aqui, ó, antes. Eu não sei se ele é gremista ou colorado. Me responde aqui, Gilberto, se é gremista ou colorado. Mas ele diz o seguinte, ó. Maurício, Grenal nem em sonho, Deus me livre. Não, nós falávamos aqui no intervalo. Mas eu como gremista, eu parto do seguinte princípio, que o Grêmio tem condições de ser campeão, né? Falei aqui num outro programa, acho que o Inter está no melhor momento até que o Grêmio. Mas o Grêmio, e até porque Grenal numa final não tem favorito, obviamente, né? Mas eu acho que tem condições. E aí, obviamente, se eu partir do princípio que eu quero ver o meu time na final e sendo campeão, seria melhor que fosse sobre o Inter, né? Brincadeiras à parte, eu acho que seria muito bom para o futebol gaúcho. Acho que nos colocaria num status que São Paulo e Rio acham que tem. São Paulo, pelo poderio econômico, até tem, né? Mas eu acho que nos colocaríamos numa situação que o Grêmio vem desenhando já há 3, 4 anos e que o Inter está nesse caminho porque está beliscando sempre terceiro, quarto, ou seja, sempre entre os 4, 5 melhores de cada competição e está na hora de começar a decidir títulos mesmo. Acho que tem condições, sim, de ter Grenal na final. Aí, se acontecer um eventual Grenal na final da Copa do Brasil, já vou passar a palavra para o Ardoc, vou deixar o Thiago José opinar também. Se isso acontecer, a gente vai ter que ligar lá para a Polícia Militar de São Paulo, vai ter que pedir para o Garcia, o Casaro e o Paulino, que me fizeram o convite para fazer o bafômetro nessa segunda-feira lá na estrada ali, saindo de Piedade, indo em direção a Juquiá, lá em São Paulo. Aí parei, conversei, eles falaram que iam assistir o programa, mandaram mensagem que estão assistindo. A gente vai ter que pedir para eles virem reforçar aqui a nossa polícia, porque vai faltar policial no Rio Grande do Sul para dar segurança. Vai faltar policial e vai faltar cerveja também na cidade, né? Alguém vai consumir muita cerveja. Antes que perguntem o que ensinou em qualquer coisa, deu 0, tá? Deu 0, não bebo. Não bebo. Ainda mais indo pegar uma estrada como essa. Antes do Ordoc responder em nome ou representando alguns torcedores, eu acho que nós temos algumas vantagens. A gente sempre lembra de Buenos Aires, né, com o problema, o Tendel, como diz o pessoal do interior, o Tendel que deu lá em Buenos Aires. Nós temos algumas vantagens, ainda que tenhamos violência nos nossos estádios, mas nós temos, por exemplo, torcida mista em Grenal. Né? Eu acho até que nós, imprensa e mesmo os clubes, eles falam menos do que deviam. Não. Eu acho que a torcida mista, inclusive, devia ser ampliada. Eu sei que tem muitos sócios que não gostam, eu sei que tem a questão, né, de vender ingresso, mas eu acho que a torcida mista em Grenal tinha que ter começado com 1.000 de cada um e até 10.000. Né? Aquele retão da arena lá, todo colorido, todo vermelho, azul e preto, e lá no Beira-Rio também aquela outra reta oposta lá em cima. Então nós temos, e claro, agora a Argentina, a gente viu no noticiário político, aí a Argentina vive uma crise de sociedade maior do que a nossa, e isso acirra os ânimos, né? Você se aferra a essas coisas. Então assim, eu acho que do ponto de vista, vai ser maravilhoso do ponto de vista do futebol, da imprensa, para nós mostrar para o centro do país, para nós mostrarmos ao centro do país, né? Eu só te interromper, peço perdão, o pessoal ali da nossa retaguarda está mostrando, tem como botar no ar já aí, ó, tá no ar a chegada do ônibus do Grêmio já na arena, imagens ao vivo publicadas pelo Grêmio, é uma transmissão do Facebook que está sendo retransmitida em uma outra transmissão do Facebook e também ao vivo aqui na nossa Ubra TV, os jogadores chegando, daqui a pouco o Renato vai confirmar a equipe, se possível a gente vai trazer informação aí durante Não tem jeito do Tardelli ser uma surpresa, né? Porque o Tardelli não viajou, né? Mas não sei, porque ele não tá com tanta bola assim também, né? Mas só para finalizar, para o Ordoc poder também falar em nome dos colorados aí, então acho que nós temos algumas vantagens sociais e de propostas para um futebol mais pacificado como uma torcida mista. O nosso país, ainda que esteja se recuperando de uma crise econômica, está muitos furos acima da Argentina nesse sentido. Então, claro, os teus amigos lá de Piedade, né, vão ter que, brincadeiras à parte, vão ter que reforçar o coro aí da polícia, mas eu acho que seria maravilhoso. Eu estou torcendo para Grenal nas duas competições, ainda que acho que na Libertadores seja um pouco mais difícil,
Mas vai ser muito bom, até para nós testarmos a nossa segurança pública, a nossa capacidade de gremistas tolerarem os colorados se ganharem, colorados tolerarem os gremistas se ganharem. Já tivemos um Grenal do século e o Estado continua. Quer dizer, acho que vai ser muito bom, sob esse ponto de vista socioeconômico e também do futebol do Rio Grande do Sul. Tá, mas a pergunta não foi se vocês queriam. Não, isso eu deixo para eles. O Tite, ele deu uma curva, uma volta e meia ali, mas vocês não responderam o ponto principal. Flávio Ordoc, hoje você vai torcer pelo Grêmio para ter Grenal na próxima fase? O ponto é esse, se vocês vão torcer pro rival. Se vai acontecer ou não é a bola que vai decidir, mas vocês vão chegar a torcer, não, eu quero decidir, quero ganhar o título em cima do rival. Vai rolar isso? Seria bonito, eu acho que seria muito bonito, eu acho que seria um momento histórico para o futebol, não só para o futebol brasileiro, para o futebol gaúcho, principalmente porque a gente está lutando hoje contra uma diferença financeira muito grande, né? O Palmeiras, com 3 times, o Palmeiras contrata jogadores para não jogar. Flamengo com 2 times. O Flamengo com um orçamento de 640 milhões ao ano, o Palmeiras com 470 milhões, o dobro do nosso orçamento. Inter e Grêmio trabalhando com orçamento do futebol em torno de 170 milhões ao ano, né? Isso eles recebem só de direitos televisivos ao ano, quer dizer, é uma diferença muito grande. Então, chegarmos à final, ressalvadas ainda as dificuldades, ressalvados os 2 jogos do Grêmio, ressalvado a extrema dificuldade que o Inter vai enfrentar no próximo jogo contra o Cruzeiro, demonstra a nossa capacidade e a nossa competência em saber fazer futebol. Porque o Inter, esse ano, fez futebol com um orçamento muito baixo. A gente apresentou reforços aí na casa de 4, 5 milhões de reais. E o Grêmio um pouco mais que isso, em torno de 15, 20 milhões, quer dizer. Isso, na minha opinião, é saber fazer futebol, né? O Flamengo tem um revés, agora há pouco teve um revés de uma perda e anuncia o Balotelli. O Palmeiras é eliminado da Copa... Fechou o Balotelli, desculpa? Não, parece que anunciou que preferiu ir jogar num outro time. Do Brecht, acho, né? Não, mas especula e mas vai buscar um Balotelli. Desculpa, é que eu não tinha... mas agora o Palmeiras é eliminado e contrata o Luiz Adriano, quer dizer, com um salário de 1 milhão Henrique Dourado, quer dizer... Não, então, o Palmeiras tem 5 centroavantes, daqui a pouco o Palmeiras vai botar um time só de centroavante. Então eu acho que seria sim coroar a competência do tanto de Inter quanto de Grêmio em fazer futebol, em demonstrar que sabem trabalhar com os recursos que são dados e contra a potência econômica que são essas 2 equipes, ou que é o centro do país, e que é nitidamente a preferência de quem hoje coordena e quem distribui a renda econômica do futebol, que é a principal emissora do país. Tá, mas eu quero saber o seguinte, vocês 2 me deram um nó, deram uma volta e meia na cota, vocês não responderam. Inter e Cruzeiro, dia 4 de setembro, é às 21h30. Já vai ter jogo. É o jogo da TV, da Plim Plim e tudo mais. O do Grêmio é às 19 horas. Horário do Cadeira, hein? Eu quero saber... Quem é que vem no Cadeira? Dos Colorados? Não, gente. Dos gremistas, aliás, né? Isso aí a gente dá um jeito. Isso aí aqui o programa é sempre de qualidade. Inter e Cruzeiro é às 9h30. Flávio Ordoc vai chegar lá no Beira-Rio por volta das 5 horas da tarde. Eu quero saber se tu vai colocar no radinho para ouvir a Grenal, para ouvir alguma outra emissora e vai ficar torcendo por um gol do Grêmio. Porque também tem o outro lado, né? Para a torcida do Inter, ainda tem esse revés. Porque o do Grêmio termina antes. Então, daqui a pouco o cara tá torcendo pelo Grêmio, pro Grêmio passar, o Grêmio não passa e... Ou passa e não passa o Inter. Fica mais fácil para mim como gremista. Se o Grêmio não passar, eu torço contra, muito contra. Tá, mas se o Grêmio passar, tu vai torcer pelo Inter contra o Cruzeiro? Não, acho que eu como torcedor, eu não torceria. Mas como desportista, e aí eu quero deixar bem claro que eu consigo distinguir muito bem, diferenciar muito bem o que é uma coisa ou outra, profissionalmente falando, vou torcer muito que o Inter ganhe. E acho mais do que isso, não é nenhuma questão de torcer, eu acho que naturalmente vai dar Grenal. A dificuldade do Grêmio é exclusivamente o campo sintético. O Grêmio, mesmo com as dificuldades de momento... Não, mas o Inter tomou um gol lá por causa do campo.
O Lomba tomou um gol por causa do campo lá, no último jogo que o Inter teve lá. A bola bateu no chão e passou por baixo dele. Mas teve um gol aqui, quando o Inter foi rebaixado, 2016, que o Danilo Fernandes está catando borboleta até hoje. Aí não foi culpa do gol. Frango acontece, né? Isso é do futebol. O Danilo saiu para agarrar a bola bateu e entrou. Não, eu acho que o gramado, fazendo esse parênteses do gramado sintético, ele não é a mesma coisa que a grama, mas acho que não chega a dar uma diferença. Pelo menos os atletas, e como eu sou lá do Paraná, olhando de lá, né, da imprensa lá, inclusive, a gente vê que os atletas é um pouco diferente, mas... Nós estamos com dificuldade hoje, né? Gremista, tem um Atlético, dois coxa branca. Temos 2 paranaenses. Tá difícil o programa, tá complicado o programa hoje. Eu hoje cheguei aqui em Porto Alegre por volta das 5 da tarde, até pensei em passar na concentração do Atlético, mas falei, não, aí vai Mas pegar então, mal. nós queremos transferir a pergunta. Vocês vão torcer como coxa branca que o Atlético Paranaense vá para a final da Copa do Brasil? Não. Não, mas é que ele não pode. O Curitiba já foi faz tempo da Copa do Brasil, né? Mas eu posso dizer, enquanto jornalista esportivo, nasci no Rio Grande do Sul, trabalho há muitos anos no Rio Grande do Sul, só trabalhei 1 ano e meio no Atlético Paranaense. Eu quero ver Grenal, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. Pro meu trabalho é ótimo. É o nosso pão de cada dia. Não, o produto futebol é o que move, inclusive, um programa como esse. E né? digo mais, então por nós mim- estarmos aqui daqui a 2 semanas discutindo uma final de Cruzeiro e Atlético, provavelmente não nós faz nem o vamos menor falar sentido. sobre isso. Né? Por faz o mim, menor se terminar esses Grenais aí, se um dos jogos for 10-9, maravilhoso, porque aí tem bastante do que falar. Quanto mais gols, quanto mais a dupla Grenal tiver bem, melhor. Eu acho que só essa questão de pegar... Eu acho que os atletas, um pouco de vivência que a gente tem no futebol, eu acho que os atletas têm mais essa gana. Mas como eu queria pegar os caras do Grêmio. Mas como eu queria pegar os caras do Inter. O torcedor, não. Até porque o atleta esse ano tá aqui, ano que vem vai estar lá, no outro ano vai estar na China jogando. E o torcedor tá sempre na aldeia. Mas eu acho que essa tensão está maior pro lado do Inter nesse momento. Veja, eu acho que o Inter está no melhor momento. Eu acho que o Inter é favorito hoje à Copa do Brasil. Hoje é o Inter. Também acho. Tá bem encorpadinho, está numa né? situação melhor que o Grêmio. Até porque o Grêmio não resolveu os seus problemas por isso. Só que numa final de campeonato, a pressão do Inter ser campeão e, por outro lado, eu me colocando dentro da nossa fala lá do primeiro bloco lá, de que o Renato tem essa coisa do boleiro, o Renato está louco por uma final de campeonato. Porque ele sabe que ele reverte a situação, está acostumado a ganhar, cresce, sabe os caminhos de uma vitória. Sabe o que dizer pro atleta. Sabe né, na hora da o final, que né? cobrar, como cobrar, quais são os caminhos de uma final. Que é uma coisa que o Odair hoje não tem. Quer dizer, soma-se isso e... Ainda não tem. Se ele chegar numa final Não, claro. e ganhar, a gente vai ver Eu que também acho, e acho que isso vai acontecer com o Odair rapidamente. Eu não acho tenho que o dúvida. Inter ganha Só um eu espero que título não esse seja ano, na Copa do Brasil. Mas então pode ser na Libertadores? É o que tem. É o que Olha tem. aqui, ó, eu vou te dizer o seguinte, eu acho que neste caso a nossa opinião, sem já passo a palavra para ele, mas sem nós combinarmos aqui é um pouco diferente. Eu, como gremista, que ganhei a Copa do Brasil e a Libertadores recentemente, para mim, eu adoraria ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que tá há tempo que o Grêmio não ganha. Mas esse que a aí já dupla- passou, esse Não, aí. eu sei, acho que não tem como reverter. Mas se tu me perguntasse no início do ano, antes dessas finais, queria o eu brasileiro. gostaria de ganhar o Mas Campeonato eu acho que Brasileiro. esse ano até o Ordoc queria o brasileiro para quebrar os 40 anos de jejum. Pode ser? Bom, não sei. Não, eu acho que qualquer um dos clubes, tanto o Inter quanto o Grêmio, a gente tem sempre a expectativa, porque a gente entende que pela grandeza dos clubes, a gente tem a obrigação de entrar para disputar, para brigar pelo campeonato, né? A gente entende a dificuldade, e isso é dado estatístico, desde que começou os pontos corridos, nenhum clube, melhor dizendo, nenhum clube do Nordeste ou do Sul ganhou os pontos corridos em razão da dificuldade, da distância, do tempo de treinamento. Então, os clubes, principalmente os clubes do Sul, que são mais copeiros, né, a gente tem apostado nas Copas, né, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, pela facilidade. Mas a gente beliscou já o Campeonato Brasileiro. Mas né? nunca ganhou. Faltou um pouco de competência. Não, mas aí eu acho que é ganhou, decisão do técnico. Mas nunca ganhou. Acho que é Mas decisão do fator técnico. cultural. Não, nunca mas ganhou. assim... Ó, vou dizer uma coisa. Não, mas assim, ó, Nós já discutimos Gente, isso, né, com todo Maurício? respeito, Campeonato... o Inter em 2005... Teria ok, ganhamos. teve aquele problema lá dos jogos anulados, mas o Inter não levantou o caneco em 2005 porque o Inter foi enfrentar o Coritiba na última rodada
e o Helder Granja comete com 5 minutos de jogo um pênalti e o Inter não consegue reverter contra o Coritiba. E foi rebaixado. Que foi rebaixado. Coritiba, naquele jogo Então, internacional. faltou competência em um jogo. Não, mas aí tu tá pegando um fato histórico, assim, e é um fato, nós não estamos questionando. Naquele Grêmio e Flamengo, tanto que ele aconteceu. O Ordoc foi visto comemorando o gol do Grêmio no Beira-Rio. Mas o que eu quero comentar é que... Essa imprensa marrom. Né? Esse é marrom mesmo. O Grêmio, assim, é sabido que campeonato de pontos corridos é favorito o melhor time. Na Copa do Brasil, na Libertadores, quando chega na parte do mata-mata, e o Grêmio foi um que quase se matou na fase classificatória e depois reverteu contra o próprio time na fase classificatória, ou seja, mata-mata é um outro campeonato. Quando você tem o melhor time do Brasil, e o Renato teve em 2 anos seguidos, foi 16 e 17... 16, 17. Teve o melhor time. Se o Grêmio priorizasse o Campeonato Brasileiro, provavelmente era campeão. Na verdade... É que teve jogos lá, o Grêmio foi jogar contra o Sport... Na verdade é 17 e 18, porque 16 o Grêmio não era o melhor time e foi construído... Exato. Foi 17 e 18. Mas então, quando o Renato abriu mão de botar os jogadores titulares no Brasileiro por conta da Libertadores e da Copa do Brasil, o Grêmio perdeu a chance de ser campeão brasileiro naqueles anos. Só para eu empatar o Grenal aqui, porque o Gilberto Piton, que eu li aquela mensagem que ele disse, Grenal nem sonho, Deus me livre, ele é gremista. Então, para empatar o Grenal, eu vou ler a opinião do César do Humaitá de novo, que ele diz o seguinte, na minha opinião de Colorado, quero que o Grêmio perca sempre, nem que isso venha prejudicar o Inter, como já aconteceu nesse caso de 2009 do Grêmio e Flamengo. Não, sobre essa questão dos clubes do Sul não ganharem pontos corridos, tem essa questão geográfica, tem também a questão de qualidade de montagem de elenco. Grana também. Mas eu acho que tem uma questão cultural, sabe? O povo do Sul, especialmente do extremo sul, que é o Rio Grande do Sul, o povo gosta de Copa, o povo gosta daqueles 180 minutos, daquela tensão. Me parece que dá, assim, um frisson maior, um troço. Então, quando é para você ter... Né? Mobilização, o cara vai, é lento, é 45 minutos. O pontos corridos, se tu alentar no jogo contra o Bragantino, se tu alentar no jogo contra o Flamengo, é a mesma coisa, quer dizer... Então, me parece que a cultura aqui, a não ser que a gente mude e aconteça, que nem tu falaste, né? Lá no começo do ano, se me desse, eu preferia o brasileiro, a não ser que realmente... chegue nesse ponto de não, nosso foco é o brasileiro, nós vamos improvisar nas Copas, mas aí o dirigente, e tá aí o Ordoc poderia até falar sobre, o dirigente vai ser apedrejado. Queremos a Copa, canta a torcida do Grêmio, o Inter também recentemente vem de 2 maravilhosas Libertadores ganhas, 2006, 2010, então vai ser muito difícil mudar a cultura, principalmente gaúcha, que o pessoal prefere o mata-mata, a tensão, a mobilização, o alento, enfim, até para encher estádio, não obstante realmente o pontos corridos privilegiar o melhor. Acho que isso todos nós concordamos. O Eduardo Silva Nascimento, que está nos assistindo no Facebook, me mandou uma mensagem privada, ele não quis comentar na live, porque ele está me dando um pau, porque ele tentou me dar um pau na questão de 2005. Diz ele o seguinte, tenha a decência de pelo menos informar corretamente. Em 2005, o Inter precisava descontar um saldo de 5 gols no jogo contra o Coritiba. Não é verdade. A diferença final ficou de 5 gols porque o Inter perdeu. E o Cruzeiro lá também. Porque se o Inter empata o jogo, ficaria uma diferença de 4. Se o Inter ganha de 1-0, a diferença era de 3. Não era 4, era 3, né? Não, era 4. A diferença não, porque daí esse gol contra ele passa a ser a favor, né? Bom, se fosse 0-0... Se fosse 0-0, a diferença seria de 4. Então o Inter entra precisando marcar 4 gols. A questão é, não tem como tirar 4 gols perdendo o jogo. E o Inter não jogou para ganhar aquele jogo. O Inter não jogou nada naquele jogo. Então, se o Inter ganhasse aquele jogo, aí o Ordoc poderia dizer, não, porque nós fomos roubados, porque o jogo foi remarcado. Mas no final das contas, se o Inter ganhasse um jogo de um rebaixado, o Inter podia ser campeão. E perdeu para o rebaixado. O Atlético Paranaense, um ano antes, perdeu o Brasileirão para o Grêmio, quase rebaixado em Erechim por 3-0. Sim, e estava ganhando 3-0, estava ganhando 3-0 e cedeu o empate, ficou 3-3. Tal de Pitbull, acho que ainda fez gol naquele jogo. Então, às vezes, é um jogo que não encaixa, não dá para... mas eu digo, o pontos corridos não tem muita graça pro pessoal aqui mais da aldeia por causa disso, que é um troço, vários mesmos 3 pontos, Bragantino e Flamengo.
E acho que tem uma variável aí. Quando começa o Mundial da FIFA em novo formato? Não, o novo formato é 2021. 2021. Até 2021, algum sul-americano, e tomara que sejam os nossos, tem que ganhar o Mundial, porque depois não ganha mais. Aí depois vai ser só a Copa Intercontinental que vai voltar também. Vai ter que ser, porque ninguém vai ganhar num campeonato, tem que jogar mais 2 ou 3 partidas com 10 europeus, nunca mais um sul-americano vai ganhar. Olha, vai ter que montar um belo time para ganhar. Imagina um campeonato mundial que tu tenha Bayern, Barcelona, Real Madrid, os ingleses agora. Olha, vai ser difícil um sul-americano ganhar. É melhor um jogo único. E a nossa chance é jogo único e olhe lá ainda. Um jogo de superação. Depois do intervalo comercial, a gente vai falar um pouco mais sobre Grêmio e Atlético Paranaense e eu quero saber do Ordoc também, como é que estão as coisas, bastidores do Inter. O Grêmio hoje, por exemplo, teve divulgação, tem 17 movimentos políticos que se uniram em uma chapa única. O chapão do presidente Romildo, são os apoiadores do Romildo, enfim, tem eleição do Conselho Deliberativo e 17 movimentos, se não me engano o Grêmio tem 19, então só 2 não entraram, não concordaram com os termos do chapão, enfim. Isso significa 2 coisas. Primeiro, que esses 17 vêm com muita força, porque são 17 grupos se unindo e tudo mais, com o apoio do presidente Romildo. E também tem outra certeza, teremos eleição. Se 2 não concordaram com a divisão das vagas, é porque vão lançar uma chapa, né? Certamente. Então, depende do coeficiente, não? Que no Grêmio é assim. Não sei como é que funciona. No Grêmio, a cláusula de barreiras é 15%. Só que, se uma chapa fizer 70%, mais de 70% dos votos, as outras proporcionalmente dividem os outros 30%. Tem uma regra de transição para que uma chapa não bote todo mundo. Então, daqui a pouco, um dessas outras chapas fez o cálculo. Não, peraí, vocês estão me oferecendo tantas vagas, só que se eu lançar uma chapa, faço 5% dos votos, eu consigo botar tantos conselheiros. Daqui a pouco o cara fez esse cálculo e achou que vale a pena. Prefiro que seja assim, né? Unanimidade é burra, não é uma frase que eu estou inventando. Por mais que o Romildo faça talvez uma das maiores gestões da história do Grêmio, é sempre bom ter uma oposição, é sempre bom ter pessoas que pensam diferente. Mas nessas 17 tem até oposição, viu? As 17 unidas tem até o Grêmio é só começar a perder, eles vão se salientar. Isso vai dar um meme muito bom, né? No dia que você estiver mal, lembre-se do cara que vai concorrer com o Romildo no final do ano, porque é que nem quando a primeira eleição do Medeiros, né? Foram 90... Não, 90 e poucos % é agora na segunda. Não, mas acho que na primeira também foi... É que na primeira o próprio Medeiros diz, não votaram em mim, votaram contra o Afatato. Também. Enfim, então pega as duas e soma, foi quase um referendo, né? Então, já fica um meme aí, né? Quando o dia estiver ruim, lembre-se do cara que vai concorrer com o Romildo. Quem concorrer com o Romildo vai concorrer para aparecer, né? Aparecer que eu digo se lançar, não é aparecer no sentido pejorativo, é no sentido de se colocar no cenário como dirigente. Uma nova FIA e tudo mais. Então depois do intervalo a gente vai debater mais sobre o Grêmio. Eu quero saber do Ordoc também, como é que estão as coisas no Inter, bastidores, se as contas estão tudo ok, se está tudo certinho. A gente fala disso depois do intervalo, já voltamos. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o cartão Banrisul Mastercard Business Platinum, sua empresa ganha mais agilidade e controla melhor seus gastos. O faturamento é centralizado e você tem muitas garantias como proteção para veículo alugado, seguro para viagem e seguro garantia estendida. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. A Sinosserra Consórcios acredita que um sonho ganha mais força quando é sonhado junto, porque só assim ele deixa de ser apenas um sonho para se tornar realidade. Por isso queremos sonhar junto com você. Seja casa própria ou carro novo, divida seu sonho conosco e multiplique realizações. Ligue 33 23 3334. Acesse sinosserra.com.br ou visite uma de nossas lojas em Novo Hamburgo ou Porto Alegre. Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Ele sabe fazer.
8h13, Auto Longarina é o recado para você que precisa de alinhamento técnico para ter o seu carro novo outra vez. Uma promoção especial, hein? Geometria 3D, 4 balanceamentos, rodízio de pneus, você vai ganhar 70% de desconto. Para isso, basta enviar uma mensagem agora pelo WhatsApp para ganhar. 98315-2227. 98315-2227. Auto Longarina atende também oficinas e seguradoras. Então você vai passar lá na concessionária da tua marca, eles vão levar na Auto Longarina. Então leva lá que é bem mais barato. Avenida Madrid 361. Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello. Há 20 anos serve a tradicional culinária italiana em Canoas, com rodízio de massas de fabricação própria. 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanha galeta ou primo canto, costela suína, calabresa artesanal também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Bello atende no almoço de terças a domingos e no jantar de terças a sábados. Siga nas redes sociais a Piatto Bello, Facebook Galeteria Piatto Bello e no Instagram Galeteria Piatto. Tem sempre uma promoção especial para você lá. SOS Empregador Doméstico. Regularize a sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Ligue 0800 007 2707 ou acesse sosempregadordoméstico.com.br. Central de Imóveis é uma empresa gaúcha e tem mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça como mais de 15 mil clientes e encontre a solução ideal para você. Acesse o site centraldeimoveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas é com a Central de Imóveis, na José do Patrocínio 381 e 385. Loja Intershop da Rodoviária, onde o Ordoc foi pegar uma assinatura do Vitor Cuesta na camisa esses tempos, e aonde ele compra e você também deve comprar produtos licenciados do seu Clube do Coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus, televendas 3225-2378. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado aqui em Canoas. Fale com a turma do seu Wilson pelo 34666133 ou acesse o site facfachi.com.br. Vamos com os principais destaques de hoje. O Grêmio recebe daqui a pouquinho o Atlético Paranaense às 9h30 na Arena pela Copa do Brasil. 42 mil torcedores são aguardados para essa partida. A tendência é que o Grêmio não tenha nenhuma alteração na equipe. Comece a partida com Paulo Vitor, Léo Gomes, Jeromel, Cânime e Cortez, Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre e Everton com o André no ataque. Por curiosidade, o provável Atlético tem Santos, Jonathan, Lucas Alter, que é um zagueiro de 19 anos, porque o titular não pode jogar, já jogou a Copa do Brasil pelo Corinthians, Léo Pereira, que é um bom jogador do Atlético, e Márcio Azevedo. Wellington, aquele ex-Inter, Bruno Guimarães, Bruno Nazário, Marcelo Cirino e Rony, com o Marco Ruben no comando de ataque. Tem uma possibilidade de alguma alteração, especialmente na parte ofensiva, o Thiago Nunes, mas esse é o provável Atlético Paranaense. É a quinta vez que Grêmio e Atlético duelam pela Copa do Brasil. Até agora o Grêmio avançou 3 vezes e o Atlético apenas uma. Na vez que o Atlético avançou, foi também uma semifinal, em 2013, o Atlético empatou aqui na Arena. Marrom aí, ó. O Grêmio passou 3 vezes, ele tá lembrando a vez que o Atlético passou. Eu tô lembrando a semifinal que o Atlético passou, eu lembro de cabeça, até porque trabalhava lá, foi 2013, quando o Atlético vai pra final e perde pro Flamengo. Gol do De La Torre de cabeça, eu fiz aquele jogo, eu tava... Não sei se eu tava atrás daquele gol ou do outro, mas foi o De La Torre, fez 1-0 lá e aqui segurou o 0-0. Gol do Guilherme De La Torre, ex-Inter, inclusive. E o Grêmio avançou 3 vezes, dentre as quais a última, que gerou o título do Grêmio na Copa do Brasil. Estéreo do Renato Portaluppi no comando do Grêmio. E tem na disputa de pênaltis... O alto e baixo do Groi do mesmo jogo, né? Falhou no jogo e depois... O Bruno até lembra que teve uma depois dessa também com o Renato no comando. Mas aquela marca por ser a estreia do Renato e ser a do título também da Copa do Brasil. O Grêmio ganha lá, gol do Bolanhos, ainda era o Roger, numa bonita jogada pelo lado direito. O Bolanhos entra e faz o gol. E aí demora 1 mês também, já era num novo modelo, se não me engano. E aí nesse mês tem derrota pro Curitiba, aquela coisa toda, daí o Roger cai, vem o Renato e assume um jogo que tinha o quê? 8 ou 10 mil pessoas na arena, foi um jogo bem...
Porque o Grêmio tinha ganhado lá, foi um jogo bem. E aí o Groy falha no lance. O Groy falha no gol do Atlético e acaba tendo Mas sobre a penalidade. a escalação do Atlético, na minha opinião, o furo do Atlético está em Márcio Azevedo e Wellington. Eu acho que nesses setores o time do Grêmio deveria se concentrar a sua atuação, porque o Márcio Azevedo é o terceiro lateral. O Atlético Paranaense trouxe o Abner Vinícius da Ponte Preta, um guri de 19 anos. Não aquele Abner que jogou do Coxa e Real Madrid. Trouxe o Adriano, esse sim, que era do Barcelona, depois... Esses chegam depois da data limite de inscrição. E o Márcio Azevedo é um jogador bem comum. Desculpa aí você que é atleticano, mas é um jogador... Eu acho que é por ali que pode passar o Grêmio, né? E sobre o André, Maurício, assim... O André Felipe, não é mais André agora, é André Felipe. Vamos ver, tomara que o segundo nome tire um pouco do peso ao invés de colocar o peso na camisa. O André, eu vejo como um jogador hoje que ele não faz más partidas, ele tem jogado bem, ele tem feito bons pivôs, tem colocado assistência, aí conseguiu fazer esses 2 gols lá num jogo importante. Eu vejo o momento do André parecido com o Nico Lopes, assim. É um momento em que eu digo como torcedor do Grêmio e talvez o torcedor do Inter veja, não é um jogador, o Nico também não está jogando mal no Inter, mas se espera mais, se acha que pode dar mais porque já deu, porque tem um histórico, né? E nesse momento o André é um jogador de qualidade que pode, jogando um pouquinho mais, tendo a sorte de fazer um gol, ser o cara que vai jogar ali. Mas nesse momento ele não está fazendo, guardado as proporções da posição do Nico. O Nico não tem obrigação de fazer tantos gols, mas o Inter precisou muito do Nico numa sequência há 4, 5 meses atrás, que ele chutava de qualquer gente fora da área e a bola entrava. Era antes do Guerreiro estrear. Exatamente. Antes do Guerreiro No estrear. ano passado ele foi muito bem também, né? Quando o Inter Ele estava num momento positivo. Por falar em Inter, o Guerreiro entrou em contato com o Ricardo Gareca. Vamos saber em breve o resultado deste pedido. Ainda se aguarda o retorno do treinador. A imprensa peruana trata como certa a presença do atacante na seleção nos 2 amistosos. Bruno Silva será apresentado oficialmente no clube amanhã. Ele será apresentado à imprensa. O jogador precisa estar no bid para ficar à disposição. Por falar em volantes, Matheus Galdesani, que foi contratado no início do ano, teve uma lesão. Ficou um longo período lesionado, se lesionou em fevereiro e volta agora. Né? Ele começou a correr em volta do gramado, deve levar pelo menos mais 20 dias para ficar à disposição. E o Dourado, hein? O Dourado tem algum problema mais sério ou está seguindo? Pois essa é uma pergunta que eu vou deixar no ar daqui a pouquinho para o Flávio Ordoc. O Lindoso também realizou atividades físicas hoje. O jogador será preservado no sábado, mas vai atuar contra o Flamengo na próxima semana. Colorado viaja para enfrentar o Fortaleza no sábado, fora de casa pelo Brasileirão. Vai ter que encarar uma longa viagem até lá. Uma equipe completamente reserva. A pergunta que eu vou deixar para o Flávio Ordoc, para ele responder depois do intervalo, é se o Bruno Silva vem porque o Richelli não confirmou ou porque se tem um medo de que o Dourado demore muito tempo para voltar e para adquirir ritmo e por isso é importante ter o Bruno Silva. Ele responde daqui a pouco, já voltamos. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o cartão Banrisul Mastercard Business Platinum, sua empresa ganha mais agilidade e controla melhor seus gastos. O faturamento é centralizado e você tem muitas garantias como proteção para veículo alugado, seguro para viagem e seguro garantia estendida. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Oito e 22 de volta com o Cadeira Cativa. Ficou essa pergunta no ar, Ordoc. É preocupação com o Richelli, que não confirmou ainda? É o Dourado, que está meia boca ainda, que não se sabe nunca? Antes de te responder, eu estava... A importância e o alcance do programa, eu quero mandar um abraço para o André Cruz, nosso assessor também da presidência, que me mandou um abraço.
E a minha saudação, então, para o meu amigo, meu colega de diretoria. Na verdade, o Inter está sempre atento ao mercado e sempre atento às boas oportunidades que surgem, e me parece que... O Inter sempre quis o Bruno Silva. É um desejo antigo do futebol, e me parece que pela necessidade que surge, pela oportunidade principalmente, pelo fato de já ter jogado, como a gente falava agora há pouco, com o Lindoso em outras ocasiões, e pelo evidente momento e pela urgência, né, dessa necessidade aí dos próximos confrontos imediatos, e eu acho que é daí, né? Evidentemente que pela falta que vai fazer o Dourado nos próximos jogos, então é uma medida de urgência, e que bom que o clube consegue fazer essas contratações nesse momento para suprir essas necessidades e essa falta, para que não se perca principalmente a mecânica de jogo, e eu acho que é aí que se justifica essa contratação. Antes de passar a bola para o Tits, para o Thiago José e também para o Ordoc, para a gente opinar sobre o jogo de logo mais, se o Grêmio é amplo favorito em projeção de score, eu quero convidar você que está em casa a conhecer o paraíso para você desestressar, que é a Praia Lagoa Cortada. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Então, se você está já projetando o verão, quer fazer algo diferente, quer garantir qualidade de vida, não só para o verão, mas o Flávio Ordoc, por exemplo, esse final de semana, ele tá com muito, né? Sabe como é que é? Já vai para a praia. Vai fazer calor, já vai para a praia. Você pode ir. Eu já estava me vendo jogando uma carretilha ali naquela praia. Daqui a pouco pode combinar com o Rec, já joga bocha lá na Lagoa Cortada também, tá tudo certo. Não, bocha é coisa de velho, estão novo ainda. Não, mas diz o Rec que joga alguma coisa. É que o Rec já largou os bets. O Rec nunca jogou nada, esporte nenhum, lugar nenhum, tudo é lenda. Eu concordo, mas vamos lá. Quer dar um palpite pro jogo de hoje? O Grêmio é muito favorito, é só favorito? Eu acho que o Grêmio é favorito, acho que Grêmio e Inter passam, e acho que a soma de resultados, eu falei isso no programa antes da vitória, do primeiro jogo do Inter também. Para mim até foi uma surpresa o Cruzeiro não ter mostrado um poder de reação por conta daquela situação ainda do Mano e tal. Acho que o Inter aproveitou bem isso, jogou bem lá em Minas e está garantido. Não acho que o Rogério Ceni vai fazer nenhum milagre agora, até porque o Inter está num momento bom. E o Grêmio acho que ganha hoje porque precisa também ganhar, os jogadores vão entrar com esse espírito, e acho que no gramado da Arena, com o Grêmio com uma boa presença de torcida, o Grêmio entende a importância de ganhar essa partida. Por isso que eu acho que o Grêmio vai ganhar essa partida de hoje, pelo favoritismo do confronto. Dificuldade maior, ainda, sem dúvida, é o segundo jogo lá. Eu coloco a grama sintética como um problema. O jogo de hoje é para decidir placar? Pode ser. Eu acho que o Grêmio consegue segurar o empate lá. Talvez 1-0 aqui seja o suficiente. Mas tem que ganhar hoje. Thiago José. Tem que ganhar hoje, é um jogo duríssimo, duríssimo. O Atlético Paranaense é muito bem treinado pelo meu xará gaúcho, Thiago Nunes, né? E realmente tem que fazer resultado aqui para lá no tapete só administrar. Dá para ganhar, mas vai ser um jogo bem duro. Vou te livrar dessa, Ordoc, já tá nas letrinhas, não precisa dar palpite pro jogo de hoje. Já um abraço, torcida colorada, que hoje vai assistir o Super Cine. Obrigado, Ordoc, Tite, Thiago José. Amanhã, 19 horas, a repercussão aqui. Boa noite. Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar.